Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar você que também está em casa e vai participar conosco desta palavra, daquilo que Deus tem falado ao coração da igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro das Crônicas, amém? Louvado seja Deus, capítulo de número 20, para a glória do nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Verso de número 21, para a glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, segundo livro das Crônicas 20, 21. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vou estar repetindo novamente. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos fazer uma oração. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta palavra venha falar primeiramente nesse altar, Senhor. Abençoa uma vez mais, Senhor, aquele que está, Senhor, dentro desta casa de oração, aquele que está no seu lado. O Senhor, te bendigo, te louvo. Glória a Deus. Podemos assentar em o nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor, ela vai ser rápida hoje, mas ela vai ser incisiva em o nome de Jesus. Quando o presbítero comentou comigo, o pastor também falou comigo para trazer a palavra, eu fiquei um pouco preocupado por causa do trabalho, estava muito corrido. E essa semana eu vinha muito preocupado, porque eu estava buscando a Deus, mas nenhuma palavra Deus tinha me dado. E eu pensei, será que eu vou ter que pregar uma mensagem que eu já tinha ministrado? Mas aí Deus foi trabalhando, e Deus me deu essa mensagem sobre Josafá, sobre louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Como eu já passei uma experiência dentro desse tema, como eu já passei uma experiência dentro desse algo de louvar e adorar a Deus, então Deus me deu uma autoridade para ministrar essa palavra. E essa madrugada eu acordei e comecei a amar o nome do Senhor. E quando minha esposa acordou pela madrugada, ela disse: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou chorando aqui, porque a presença de Deus estava inundando aquele quarto. Mas vindo aqui para a palavra de Deus, a gente vê a história de um homem que foi muito usado na presença do Senhor, como um rei. A Bíblia diz que Josafá, ele estava reinando, ele já tinha tomado uma repreensão do profeta, mas mesmo assim ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Ele estava buscando fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia vai dizer que um dos mensageiros chega para Josafá e diz para ele assim: olha, Josafá, uma grande multidão vem contra ti. Um exército se levantou contra a sua vida, contra o povo de Israel. Agora o que é que você vai fazer? Vem aí uma grande multidão, vem um grande problema, vem aí uma grande dificuldade contra a sua vida. A Bíblia diz que Josafá imediatamente começa a pregoar um jejum, começa a pregoar uma campanha de oração. A Bíblia diz que não somente Josafá, mas todo o povo que estava ali em Israel e toda a cidade circunvizinhos vinham para Israel para poder também buscar a Deus, para poder também entrar neste jejum, para poder também entrar nesta oração. O que Deus vem dizendo para nós nesta noite, que eu não sei o que você está esperando ainda para colocar o seu joelho no chão. Eu não sei o que você está esperando ainda para começar a clamar a Deus. Você que estava em casa sapeando na internet, no Facebook, eu não sei ainda o que você está esperando para começar a colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, porque tempos difíceis têm se levantado e o que o povo de Deus tem feito?
A Bíblia vai dizer que o homem chega e fala assim: ei, Josafá, a situação vai complicar agora, meu amigo, o que é que você vai fazer? A situação mais fácil para se tomar, a atitude mais simples para se tomar é buscar a presença de Deus. E Josafá, ele não se demora a fazer isso, ele começa a descer na presença do Senhor, ele começa a buscar a presença de Deus, porque ele sabe que a vitória só pode vir dali. O que esse homem faz? Começa a decretar um jejum, começa a decretar um louvor, uma adoração, buscar a presença de Deus. O que é que você tem feito quando as notícias têm se agravado cada dia mais? Você tem buscado ficar debaixo da cama? Você tem buscado um desabafo na internet? O que é que você tem feito para resolver o problema da sua vida? Meu irmão, uma hora você vai ter que encarar isso. Uma hora você vai ter que encarar isso, minha irmã. Uma hora esse casamento vai ter que ser resolvido. Uma hora vai ter que ser posto em pauta as contas dessa empresa. Deus vai trazer à tona e você vai ter que colocar isso em dia. E quem vai dizer isso não sou eu, porque a palavra de Deus vai dizer que não há nada que não esteja encoberto, que Deus não há de revelar. Não há nada, irmão. E eu lembro que uma época, eu e minha esposa congregávamos na igreja. E tinha uma irmã que era muito simples lá na igreja. E ela tinha duas moças de uma idade de uns 10 anos, 11 anos. Todo dia ela ia até um outro local, porque ela vinha congregar na Vila Estação e ia embora para um outro local. E ninguém levava ela ia embora com as duas meninas. E eu falei com a minha esposa: a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma posição. Essa mulher com essas duas crianças, esse povo doido aí, vai que alguém corre atrás delas, vai que alguém tenta alguma coisa. Irmão, e numa atitude impensada, eu falei: irmã, eu vou comprar um carro que eu vou levar você embora para casa, todo dia que tiver culto. Falei, deixei essa palavra no ar, e comecei a buscar a Deus, porque nem habilitação eu tinha, quanto mais um carro. Aí eu fui, chegou segunda-feira, eu falei: eu vou dar entrada nessa habilitação, e eu não tinha condições de tirar habilitação nenhuma, presbítero Juliano. Eu não tinha condição nenhuma, mas eu tinha o quê? A fé, eu tinha documento, eu tinha xerox de documento. Eu falei: eu vou tirar essa habilitação. Eu fui lá, dei entrada na habilitação. Eu falei: moça, como é que eu pago essa habilitação? Ela falou: você pode pagar a habilitação até o dia do exame, você tem que ter me pago tudo, mas tem que ter pago tudo. E ali começou, meu irmão, minha caminhada para começar a tirar a habilitação. E todo dia que eu via aquela mulher no culto, eu falei: eu vou levar essa mulher embora qualquer dia. Eu vou comprar um carro que eu vou levar essa mulher embora. E eu comecei a me aprofundar nessa mensagem. E teve um dia que eu fui para a autoescola, quando chegou na estação do trem, eu perdi o trem, tive que ficar esperando o outro. E ali eu comecei a glorificar a Deus. E ali eu comecei a adorar a Deus. Eu ia fazer exame, quando voltava andando. Aí eu voltava adorando a Deus, voltava orando a Deus no meio do caminho. Eu falei: não, se Josafá colocou a oração, colocou o louvor na frente da batalha, eu também vou colocar. Foi passando os testes, eu fui sendo aprovado. Eu fui sendo aprovado até que foi a aula teórica. Até que foi a aula prática. Quando eu cheguei na autoescola, a mulher falou assim: ó, não vai dar para você fazer a aula com o instrutor, porque o rapaz entrou de férias hoje, eu estou cheio de gente para o outro menino. Só se você esperar um mês e ele voltar de férias, você pode escolher o horário que você quer. Eu falei: então vou esperar um mês e eu quero todos os horários pela manhã, que eu vou fazer aula e depois vou trabalhar. Irmão, esperei um mês. Quando voltou, eu peguei um rapaz que era o demônio puro. Só ficava mexendo com as mulheres na rua. E ele toda hora tocava em mim e falava: olha a mulher ali, olha lá. E eu orando a Deus em jejum e oração. Até que um dia que eu deixei o despertador do meu celular e eu esqueci de destravar ele. Quando eu estou dirigindo o carro, começou a tocar a música do Thales. O rapaz falou: puxa vida, você é da igreja, cara. E eu querendo aí mostrar as mulheres para você, e você é um cara da igreja. Eu falei assim: não tem problema não, meu amado. Eu estou aqui não é para ficar olhando mulher, eu estou aqui porque eu tenho um propósito de levar uma mulher embora para casa com as duas crianças. Mas você não vai entender isso. Aí as coisas começaram a apertar mais. Quando chegou no dia do exame, eu falei: meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar habilitação, não tenho dinheiro para pagar quebra nem nada. Tem que ser de primeira, Jesus. Não vou poder errar. Meu irmão, eu entrei dentro daquele carro. Quando terminou o teste, o rapaz falou: ó, leva o carro para o instrutor e pode ir embora.
Chegou no outro dia, 8 horas da manhã, quando deu 8h01, eu liguei na autoescola. A mulher atendeu, viu lá minha ficha, falou: parabéns, Fábio, você passou. Só esperar chegar a sua habilitação. Mas eu tinha uma habilitação, mas não tinha carro. Aí eu comecei a orar mais ainda, minha esposa orando. E meu sogro queria vender o carro dele pra gente. Aí meu sogro pegou e começou a passar em casa praticamente todo dia, né, amor? Passava em casa, e aí, tirou a habilitação? Ô, Baiano, não tirei ainda não, mas vai chegar. Tirou a habilitação? Não tirei, mas vai chegar. Até teve um dia que a gente estava em Mogi, quando eu cheguei em casa, a mulher falou: a habilitação chegou, pode vir buscar. Aí nós fomos a Mogi na terça-feira, buscamos a habilitação, chegamos. Quando chegou a noite, meu sogro passou em casa e falou: e aí? Pegou a habilitação? Eu falei assim: peguei, está aqui, coloquei em cima da mesa. Ele falou assim: agora a partir de hoje o carro é seu. Você vai pagar do seu jeito, da sua maneira. Irmão, sabe o que mais interessante? Para mim ligar o carro e chegar na igreja não era 3 minutos. E eu ia todo dia para o culto, eu ia de carro. A pessoa olhava e falava: quer meter uma mala, comprou o carro agora? Mas o interessante era depois do culto. Que no primeiro dia eu falei assim: irmã, hoje a gente vai levar você embora. Irmão, todo dia após o culto, nós levamos essa irmã embora com as 2 crianças dela. Podia estar chovendo, podia estar um calor, podia estar o que for, mas nós cumprimos aquilo que nós colocamos no nosso coração. O que você está esperando para colocar um propósito? Está esperando quebrar? Você está esperando o casamento acabar? Você está esperando o quê? O que Deus vem falar aqui para você hoje: coloca um propósito no seu coração. A Bíblia vai dizer que esse homem começou a buscar a Deus, ele começou a se prostrar diante de Deus. Aí é que o problema começa a aumentar mesmo, porque vem conversa de um lado, vem conversa de outro. Ei, não adianta isso não, rapaz. Deixa isso para lá. Isso não é para você não. Isso não é para você não, moça. Olha, esse vestido não dá, esse terno não dá, isso não dá. A Bíblia vai dizer, vai contar a história de um homem chamado Jó, que na sua riqueza, se trazendo para os dias de hoje, nas épocas que esse homem vivia, trazendo para os dias de hoje, ligasse para ele, varão, e falava assim: Jó, estou passando na frente de uma concessionária aqui, tem um HB20 que chegou aqui, está novo, está com plástico no banco, pode comprar para a empresa. Jó ligava e falava: pode comprar para a empresa. Falasse para ele, aquele carro lindo, chamado Toro: Jó, tem um Toro aqui, acabei de ver, vai dar certinho para a gente fazer na empresa, para a gente carregar material, para a gente fazer as coisas. Pode comprar, Jó? Pode comprar. Pode comprar que eu autorizo. Jó, estou passando aqui, tem um vestido, tem um salto aqui que vai dar certinho para sua esposa. Jó, pode comprar. Ó, para de me ligar, porque estou na hora do culto agora. Agora eu vou para o culto. Jó, ele vinha e adorava a Deus. Irmão, na sua riqueza, Jó tinha um horário de buscar Deus. Jó tinha um horário de clamar ao nome do Senhor. Ele tinha um horário de ir para a igreja. Não marque compromisso na hora do culto do Senhor. Você está vindo aqui para oferecer, irmão. Você está vindo aqui para colocar algo diante de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que no momento da miséria, no momento que não tinha mais ninguém, Jó separava o momento de adorar a Deus. Sabe por quê? Quando as pessoas vinham acusar a Jó, Jó falava assim: ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O horário do meu culto não tem como, eu tenho que estar na presença de Deus. Jó dizendo isso, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando assim: ó, tá vendo aí? Eu tenho orgulho do meu servo Jó. O inimigo acusando ele: eu tenho orgulho, aquele lá é meu. Aquele não se desvia, aquele não é qualquer coisa que compra ele. A Bíblia vai dizer que Daniel estava clamando a Deus, estava buscando o nome do Senhor, e na surdina, na escondida, estavam tramando um plano contra Daniel. Mas todo dia Daniel se colocava em oração, se colocava buscando a presença de Deus. E quando o decreto estava formado, quando o decreto estava armado, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele abre as suas janelas da maneira como ele costumava fazer. E 3 vezes ao dia, a Bíblia vai dizer que Daniel se colocava em oração. Saiu o decreto: Daniel não pode mais orar ao Senhor. Não tem problema nenhum com isso. Eu vou buscar o Senhor da mesma maneira.
abria a janela, ia lá, se prostrava, adorava o nome do Senhor, glorificava o nome de Deus e voltava a fazer as suas atividades novamente. A Bíblia vai dizer, e você já conhece esse reboliço, que jogam Daniel na cova dos leões. Mas ele honrou a Deus. Mas ele foi fiel a Deus. Eu fico imaginando, tem gente que vem para este culto, que está doente em casa, que está com dor na coluna, que está com ácido úrico no pé, que está com problema, com dificuldade, mas quando ele olha na prancheta lá, estou escalado hoje para ficar na porta. Chega quebrado aqui na porta dessa igreja, mas quando chega na porta da igreja, o cara parece uma sentinela, está aqui, ó, adorando a Deus. Não, é o meu horário de buscar, é o meu horário de estar aqui, eu não estou nem aí para problema de dor nas costas, é o meu horário de adorar o nome do Senhor, de fazer aquilo que Deus colocou para mim, então eu vou fazer, meu irmão. Josafá falou assim, pode vir o levante, pode vir um problema, e uma das frases mais famosas da Bíblia, um dos versículos mais famosos da Bíblia, foi ele que falou, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquele homem, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, ele sabia onde que estava o Deus dele. A confusão se levantou, o problema se armou, chegou o exército inimigo. Ele precisava de uma estratégia. Ele precisava de algo da parte de Deus. Tem gente aqui que está me ouvindo pela internet, está me ouvindo aqui dentro deste culto, que está precisando de uma receita de bolo, está precisando de uma receita de coxinha para começar a ganhar dinheiro, para começar a levantar essa empresa, para começar a mudar esse casamento. Deus vai te dar uma estratégia hoje, minha irmã. Deus vai te dar uma estratégia hoje, meu irmão. Você está levando essa empresa no colo. Está levando o casamento no colo. Mas Deus tem uma estratégia para você aqui hoje. Adorar o nome do Senhor, meu irmão. Glorificar o nome do Senhor, empenhar naquilo que você sabe que é da glória a Deus, que é da aleluia, viver uma vida santa diante de Deus, viver uma vida de consagração diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse homem vê o exército se formando, mas ele também tem seu exército, ele também tem o povo que guerreia junto com ele. A Bíblia vai dizer que este homem começa a glorificar a Deus. Ele fala assim, ó, põe o povo da adoração na frente da batalha. Põe o povo do louvor na frente da batalha. Esse povo vai ganhar a guerra pra gente. Irmão, estraga isso que está acontecendo agora e já começa a glorificar o nome do Senhor. Já começa a dar glória a Deus. Pastor, nós estamos em quarentena, nós estamos em dificuldade, nós estamos passando por uma pandemia. É isso mesmo que está acontecendo. Não vamos tampar o sol com a peneira, mas parado a gente não pode ficar. Prostrado é que não vai adiantar nada. Irmão, minha esposa sempre fala comigo, amor, eu prefiro dirigir um carro a 30 por hora do que correr a 100. É gente que chega na igreja, é gente que chega no ministério de louvor, é gente que chega na empresa, que chega em qualquer lugar, quer colocar o carro a 100 por hora, correndo, um absurdo, quando chega ali na frente tem uma curva. Ela sempre fala comigo, a 30 por hora eu passo na lombada, a 30 por hora eu passo no quebra-mola, a 30 por hora eu faço curva, a 30 por hora eu subo rampa, eu desço, eu faço 30 por hora, sem pressa. O negócio é buscar a presença de Deus. Vamos fazer um culto, vamos fazer um culto, vamos fazer uma oração, meu irmão. Vai fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor, ninguém está anotando, não tem problema, só aquele lá de cima anotar já está bom. É só ele que tem que saber do que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que Josafá fala assim, ó, põe esse povo para adorar a Deus. Está pensando que foi escalado esse culto aqui para quê? Para você fazer outra coisa? Não, foi para você adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, Deus está desbaratando os seus inimigos. Enquanto você busca a presença de Deus, Deus está trabalhando a sua causa.
Deus está operando na sua vida. A Bíblia vai dizer que está todo o exército ali. E passa aqueles homens com as vestes brancas, os levitas, aqueles que vão adorar o Senhor. Aqueles mondos que entram na presença de Deus, que introduz a igreja na presença de Deus. Por que você acha que eles estão aqui adorando, glorificando a Deus? Estão preparando o coração do povo para ouvir uma mensagem. Esse povo não caiu de paraquedas aqui agora não. Esse pessoal já está buscando a Deus há muito tempo. Quando vê alguém aqui buscando a presença de Deus, faz uma oração aqui, louva um hino aqui, não. Ele já está aqui no joelho há muito tempo. Ele já está aqui ficando na porta há muito tempo. Ele já está pegando dízimo e oferta há muito tempo. Ele já está enxugando aqui, meu irmão. Essa igreja, o chão dessa igreja está fazendo a obra faz tempo. Aqui, suado. Irmão, sou da época que a gente enchia a laje no balde, que a gente fazia maceira às 5 horas da manhã, para quando chegasse 11 horas da manhã, o churrasco já estava pronto. Aqui ninguém está caindo de paraquedas, ninguém está de oba-oba. Quem está aqui está para buscar a presença de Deus, está para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, mas que comigo não dá. Continua da mesma maneira, cada um tem a vida que merece. Continua do mesmo jeito. Rede social de manhã, à tarde, à noite. Continua dessa maneira. Não cuida do seu casamento. Não cuida do seu ministério. Não cuide. Deixe dessa forma. Vamos ver se chega até o final de 2020. Irmão, tem que cuidar. Tem que começar a fazer agora. Tem que começar a buscar agora. Já era para ter buscado. Hoje conversando com o rapaz, ele falou assim: Fábio, se eu tivesse essa mentalidade, eu já estava com as minhas casas construídas faz tempo. Ainda bem que a gente acorda para a vida. A Bíblia vai dizer que esse povo passa na frente e começa a adorar a Deus. Qual é o hino que você tem no seu coração de glorificar ao Senhor? Você fala, quando toca esse hino, esse é para mim. Bom, lá em casa é hino, é louvor, é adoração. Pega o celular da minha esposa, ponho lá. A gente fica adorando a Deus, glorificando a Deus, buscando a presença de Deus, porque Deus tem feito coisas grandes. A Bíblia vai dizer que o Deus começa a desbaratar o inimigo. Um começa a tirar a espada e acertar o próprio companheiro. E o povo de Deus está só adorando. Ninguém está lutando, ninguém está tirando flecha, ninguém está empunhando espada, nada. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começam a se matar entre si. Os inimigos começam a atacar um ao outro. Por que nessa pandemia o coronavírus não te acha? Porque você está fazendo isso, você está glorificando. Deus está desbaratando. Deus está jogando por terra. Por que nessa pandemia muitas pessoas vão pegar esse problema, mas vão sair ileso, vão sair sem nenhuma sequela, porque você está aqui adorando a Deus, porque ainda tem uma palavra para o seu coração. A Bíblia vai dizer que o inimigo começa um a matar ao outro, um ferir ao outro, e o povo de Deus está só esperando. De repente vem um mensageiro e fala assim, pode subir. Quando eles chegam na situação, a Bíblia vai dizer que tem várias fazendas, várias riquezas jogadas ao chão, vários cadáveres. Quantos dias, pastor Fábio, demorou para esse povo tomar posse dos despojos? 3 dias, irmão. 3 dias pegando os despojos da guerra. Pegando aquilo que era útil, pegando aquilo que era agradável. Pegando as riquezas que sobraram dos homens ali, as espadas, os arcos. Pegando tudo aquele artefato de guerra, enriquecendo o seu exército. E muitas das vezes a gente não quer buscar Deus, sabendo que a vitória é certa. Pastor, como o senhor me garante isso? A Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus nos escolheu como mais do que vencedores. Então, se é mais do que vencedores, a dificuldade vai vir, o problema vai vir, mas a vitória é certa. A vitória, ela é garantida. E você acha que no meio desses despojos, será que não tinha um terno bem arrumado lá? Será que não tinha um sapato com uma faixa branca? Será que não tinha uma moto? Será que não tinha um carro? Será que não tinha uma empresa? Não tinha uma ideia? Não tinha algo que ia mudar a vida de algumas pessoas ali?
3 dias pegando despojos. E eu fico vendo pessoas que estão na presença de Deus. Irmão, cansei de ver isso. Não, fulano prega, fulano ora, ele busca a Deus, ele jejua, ele canta, ele louva. E quando a pessoa está na igreja pregando, tem gente mexendo no celular, tem gente no banheiro, tem gente na porta da igreja lá fora. Pô, mas fulano não ora, por que você está aqui fora? Por que você está no banheiro? Mas fulano não prega, por que você não vai ouvir a mensagem? Mas fulano não adora, por que você não está lá glorificando o nome do Senhor? Está na igreja, meu irmão. Minha irmã sempre fala, quando eu quero carne, eu vou lá no açougue e compro carne. Quando eu quero pão, eu vou lá na padaria e compro pão. Mas quando eu vou na igreja, eu vou fazer o quê? Adorar o nome do Senhor. Ô, meu irmão, é coisa simples. É coisa que Deus está falando com você aqui. É coisa que Deus falou comigo de noite, de madrugada. Falei, Jesus, então me dá algo que eu preciso passar para o teu povo, que eu preciso passar para a tua igreja. Não somente aquilo que eu tenho para falar, porque às vezes eu falo algumas coisas um pouco mais duras. E Deus, quando vai falar comigo, irmão, a conversa é mais embaixo. Não é esse negócio de passar a mão na cabeça não, porque tem que entender e tem que entender rápido. Você cresceu, não foi ficando ninguém passando a mão na sua cabeça não. Na época da escola você cresceu com um professor, não era professor bonzinho. Quando você vai passar por uma entrevista de emprego, o entrevistador não é bonzinho. Mas você arrumou um emprego, porque você estava preparado. Não é? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 25 que tinha 5 virgens prudentes, mas tinha 5 que era louca. Pastor, como assim? Prudência, meu irmão. Esteja preparado. Se não desse para vir hoje, alguém ia ter que pregar a mensagem, alguém ia ter que estar preparado para isso. Eu estava conversando com o rapaz hoje. Trata-se da área financeira da minha vida e da vida da minha esposa. Eu falei com o rapaz, rapaz, eu e minha esposa a gente gostava de sair, gostava de passear. Todo dia, todo final de semana a gente trabalhava, era shopping, era McDonald's, era Habib's. Até que um dia a menina ficou doente, a gente levou a menina no médico, o médico falou, vou passar 3 remédios. 2 você vai pegar na farmácia popular, mas um você tem que comprar. E cadê o dinheiro? Eu não estava preparado. A gente não estava preparado. Falei com a minha esposa, essa menina vai tomar dipirona. Ela vai se curar com dipirona. Mas a gente vai aprender essa lição. A gente foi no parque no outro dia levar a menina para andar de bicicleta. Chegou naquele dia, eu falei com a minha esposa, a partir de hoje a gente vai guardar dinheiro no banco. Porque a gente tem que estar preparado para uma emergência. Irmão, a partir daquele dia, não só na vida financeira, mas tem que preparar isso na vida espiritual. Você tem que preparar isso na área do seu casamento, em todas as áreas. Mas com a gente aconteceu assim. Ia pagar uma conta, Juliano? Quanto que é a conta? 25. Quanto que é o troco? 3 reais. Deposita nessa conta para mim. Pastor, você não tem vergonha de depositar 3 reais? Lógico que não. Ah, quanto que é essa conta aqui? Tanto, vai sobrar quanto? 5 reais, deposita nessa conta. Chegava dia de segunda-feira, a gente começou a enxugar. Ó, vamos sair 4 vezes no mês, vamos sair 2. O dinheiro que usava para sair, a gente colocava no banco. Ia lá, guardava. Ia lá, começava a guardar o dinheiro no banco. Até que chegou um momento que a prefeitura chegou lá, depois que a gente reformou toda a casa, a prefeitura chegou e falou, vocês têm 1 mês para sair da casa, porque vai passar uma avenida aqui, a gente vai demolir a casa. Quem é que estava preparado? Não, isso aqui, Deus está falando com alguém aqui, que talvez não se preparou para algo que aconteceu nessa pandemia, que talvez estava com a empresa indo bem, mas de repente parou tudo. Mas a pessoa está aqui, buscando a Deus, adorando a Deus, e Deus está falando, não vou deixar fechar. Oh, aleluias. Deus está dizendo, eu ainda sou Jeová Jireh. O mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser o mesmo eternamente. Deus está falando aqui ao meu coração de pregador. Tem coisas para acontecer, meu irmão. Tem coisas para acontecer daqui para o final desse ano. Se prepara nessa oração. Se prepara nesse jejum. Se prepara nesse clamor.
Vai vir campanhas por aí, vai vir pessoas precisar de ajuda. E quem Deus vai levantar? Quem está adorando. Quem está buscando? Pastor, isso é fácil falar quando as coisas vão bem, como estava na vida de Jó. Eu quero falar só isso aqui. E eu entrego o microfone. Eu já disse isso aqui de novo. Mas tem gente que está me escutando aqui, que está precisando escutar o que Deus tem para você nesta noite. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu peguei um problema no braço. Uma enfermidade no braço. Que era só Jesus para ter misericórdia. Chorava, irmão, porque eu não conseguia pegar minha filha no colo. E você não conseguia pegar a criança no colo? Só sentado, quando minha esposa me dava minha filha sentado. Porque senão minha filha caía no chão, não tinha força no braço para segurar ela. Ninguém podia me dar nada, um bebê não podia me dar. Eu não podia segurar nada que caía no chão. Não tinha movimento no braço. E o remédio era difícil, um remédio dolorido de se tomar. Irmão, foi prova atrás de prova. Foi difícil de passar essa época. Foi 3 anos tomando remédio. Só um remédio, fora os outros. E eu lembro que teve uma fase nessa época que eu não podia tomar aquele remédio mais que 2 vezes na semana. Só que aquela semana começou difícil. Eu lembro que eu fui no médico na segunda-feira, ele falou assim, ó, vou te dar a medicação na veia. E eu ficava muito inchado. E eu tomei a medicação na veia na segunda-feira. Mas a dor era terrível. Eu fechava o olho, varão, doía. Eu abri o olho, doía. Eu sentava, doía meu corpo. Deitava, doía meu corpo. Ficava em pé, o corpo doía. Tudo, qualquer movimento, irmão. Eu passava na rua, eu não podia ver alguém empurrando um carro que eu queria ajudar. Mas como que empurrava? Com um braço ruim, não conseguia ajudar ninguém. Chegava no mercado, minha esposa pegava as coisas do carrinho para colocar em cima do caixa. Porque eu não conseguia pegar o arroz, não conseguia pegar o feijão, nada. O braço doía demais. E se eu colocasse o braço em alguma atividade, era 3 dias, 4 dias de dor direto e tinha que ir no médico. E nessa segunda-feira, o médico me deu a medicação. Na terça-feira eu não estava aguentando de dor. Eu fui no Jardim Universo e tomei a medicação de novo. Com uma receita que eu já andava com ela. Quando foi na quarta, eu já não podia ir no Jardim Universo, que eu já tinha tomado na terça. Eu fui no postinho Jundiapeba, tomei lá. E eu fiquei assim, irmão, indo de um lado para o outro, tomando medicação que não podia tomar 2 vezes na semana. Eu fui, tomei na Santa Casa. Eu voltei no postinho Jundiapeba de novo. Tomei medicação mais uma vez. Mas aquela noite, de sexta para o sábado, de sábado para o domingo, eu pensei que ia morrer. E não foi nenhuma e nem 2 vezes que eu peguei minha esposa fazendo oração por mim de noite. Queimando de febre, tomando remédio direto. E quando eu demorava, presbítero, a tomar esse remédio, eu tinha que tomar todo dia 9 horas da manhã. Se eu tomasse 9h30, já dava reação. O corpo ficava todo empolado, vermelho, cheio de caroço vermelho, uma dor terrível. E os caroços, quanto menor ele era, mais ele doía. E o interessante é que ele não dava nem no rosto e nem nas mãos. Então eu colocava meu terno, meu irmão. Eu fazia que nem Josafá. Eu vou glorificar a Deus. Porque sem Deus eu acho que a situação vai piorar. Naquela situação eu fui para Guaianazes, que a gente foi pregar numa igreja. Preguei lá, vim para casa com febre, doente, ruim demais. Quando chegou no sábado eu falei, agora eu vou morrer. Agora não tem como. Eu deitava, doía, tudo doía. Então aconteceu o quê? Eu falei, agora eu não vou conseguir mais. A dor era demais. Eu dei um abraço na minha esposa, eu falei, vou me despedir da minha família. Eu beijei a menina, abracei ela e elas foram dormir. Eu falei, dessa noite eu não vou passar. Quando acordei no sábado, pior ainda. Trabalhei durante o dia, medicação à noite. Aí do domingo, do sábado para o domingo eu estava pior. Amanheci com dores terríveis no corpo. Fiquei só deitado o dia todo. Não conseguia me levantar nem para tomar remédio. Quando foi à noite no culto, eu sentei próximo ao computador. Fiquei ali ao computador colocando os hinos, a palavra de Deus.
E nesse dia minha esposa ia pregar. E ela começou a pregar sobre Balaão. Quando ele começa a ferir a jumenta. E a jumenta tem um momento que ela fala com ele. E naquele momento eu estava sentado na cadeira, eu já não estava mais com vontade de viver, porque a dor era demais. Falei, Jesus, como é que eu posso pregar uma palavra? Como é que eu posso orar pelas pessoas, o Senhor curar, e eu ficar nessa situação? Porque aquele que está doente, a intenção dele é orar para ele mesmo ser curado. Aí naquela noite minha esposa começou a pregar, eu olhei para cima, eu ouvi ela, eu baixei a cabeça. Eu já estava tendo alucinações, algumas coisas assim, o olhar já estava começando a ficar um pouco preto. Até que uma hora Deus falou comigo, e eu me abaixei a cabeça, Deus falou comigo, moço, eu quero você para mim. Nem que eu tenha que te quebrar, nem que eu tenha que te amassar, mas eu quero você para mim. Eu não consegui fazer mais nada, eu só caí no chão e comecei a chorar, meu irmão. Mas não era um choro de dor, era um choro de prazer, porque você ouvia a voz do Todo-Poderoso falar com você um particular, um algo tão secreto. Fui para casa após o culto, dormi. No outro dia já não tinha mais nenhuma mancha no meu corpo. No outro dia já não tinha mais dor. Hoje eu pego o microfone, antigamente eu não conseguia pegar o microfone. Quando chegou no dia dos pais aqui na igreja, né, amor? Fala assim, ó, tem que trazer uma roupa com que o seu pai trabalha. Minha filha entrou com uma camiseta do trabalho. E ela foi a segunda criança a entrar. Eu não me lembro quem foi a primeira, mas o primeiro pai pegou a criança no colo. Eu falei, puxa vida. Pegou a criança no colo, eu vou ter que pegar também. Irmão, cheguei aqui, pensa numa felicidade. Peguei a menina no colo. Sustentei ela no colo, toda a homenagem que foi do Dia dos Pais aqui na igreja. Fiquei com ela no colo. Para quem está me ouvindo em casa e para quem está aqui, pode ser uma coisa simples, mas por quem está passando por problema agora, quem está passando por dificuldade agora, eu quero dizer para você que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus tem um algo para a tua história não acaba aqui, meu irmão, ainda tem muita mensagem lá no céu, ainda tem muito louvor lá no céu, ainda tem muito de Deus para a sua vida. Ah, Espírito Santo. Tem gente que chegou aqui, meu irmão, num estado. Chegou aqui num estado que só o Senhor para saber. Que só o Senhor para ter misericórdia. Com dificuldade. Está me ouvindo pela internet. Que está me ouvindo pelo Facebook. E a sua vida, meu irmão? É só pela misericórdia. Dificuldade, o problema não tem mais onde colocar. Ele está igual a Jairo. Deus, vai lá na minha casa. E muitas das vezes, o projeto que começou no começo do ano já morreu. Aquilo que começou no começo do ano, você falou, não, esse vai ser meu ano. Deus está dizendo, ainda é. Assim, ó. Vai na minha casa porque o meu projeto já está morrendo, o meu projeto já morreu, já faleceu. E Jesus está dizendo assim, está só dormindo. Eu vou lá e vou acordar ele. Eu vou lá e vou acordar ela. Eu vou lá e vou trazer de volta este projeto à vida. E Deus está dizendo aqui para mim, não é para você contar para ninguém. É para você guardar para você. O que Jesus faz? Dá de comida essa menina e não conta para ninguém. Ei, psiu, dá de comer esse projeto que você tem, continua sustentando ele, continua dando mais vigor a ele, continua dando vigor a ela, continua colocando diante do altar do Senhor, continua aparecendo diante de Deus. Seja visto, seja proclamado diante de Deus. Fala, Deus, olha, está dessa maneira, mas eu sei que o Senhor pode fazer novamente. Só para encerrar aqui, meu irmão. Toda vez eu falo que é só para encerrar. Eu estava lendo um livro. E no livro chamado Pentecoste Coreano, o rapaz quer pregar a palavra de Deus, mas não sabe como. O menino fala para ele, por que você não doa umas bíblias
E ele queria entrar na Coreia, só que a Coreia era muito fechada na época. Acho que é uma história de 1942, se não me engano. Ele quer pregar a palavra, mas não tem como. Então ele vende a sua casa, vende os seus bens, compra tudo de Bíblia. Ele freta um navio que está indo e o navio vai passar pela Coreia. Quando ele freta esse navio, ele traz um container de Bíblia para dentro do navio. A Bíblia, Deus está dando uma estratégia para alguém aqui. Faz tempo que eu li isso, eu não sei. Mas Deus está falando aqui ao coração de pessoas. E esse homem ia passando pela Coreia com esse navio. E ele não tinha como parar, porque o navio não tinha como parar. Esse barco não tinha como parar. Então o que ele fazia? Pegava as Bíblias e arremessava, Diácono Sandro. Arremessava na margem do rio as Bíblias. E arremessando, jogando. E ali talvez tinha gente, outro lugar não tinha. E ele ia jogando. Só que chega um determinado tempo que as autoridades da Coreia, eles veem o que está acontecendo nesse navio, que tem gente arremessando objetos. E eles não sabem que objeto que era a palavra de Deus. Então eles fazem o quê? Eles trazem esse navio para a margem. E quando eles trazem, por ser um povo muito pagão, eles começam a queimar as Bíblias. E antes de queimar todas as Bíblias, esse homem corria, pegava uma quantidade de Bíblia e tirava e jogava nas cidades, e jogava nos becos, em tudo quanto é lugar que ele via, ele jogava a Bíblia. Só que tem uma hora que a multidão pega ele, e enquanto ele está dando as Bíblias, as pessoas estão batendo nele com madeira. Até que ele morre, irmão, mas ele morre doando as Bíblias. O interessante desse livro é que no final do livro, todos os lugares onde ele passou, que ele jogou Bíblia, foram abertas igrejas. Eu não sei, Deus está falando com gente aqui. Deus está dando uma estratégia para pessoas aqui que talvez não tem como pregar nesse lugar onde você está. Não tem como fazer, então seja a pregação. Seja a mensagem. O seu testemunho, a sua vida tem que ser isso. Deus está falando com vidas aqui. Eu quero encerrar, mas eu não posso deixar de orar pela sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, que parou, que tirou um seu tempo para ouvir a mensagem da parte de Deus, eu quero fazer um clamor pela sua vida. Coloque-se de pé. Vamos fechar o olho, vamos clamar a Deus, para oferecer diante de Deus algo que Deus colocou no meu coração. Irmão, comece a adorar mais a Deus. É você mesmo, comece a glorificar mais a Deus. Comece a buscar mais a presença de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você menos imaginar, as coisas vão estar começando a acontecer. Feche teu olho junto comigo. Espírito Santo de Deus e da verdade, não é de muito falar que seremos ouvidos. Pai querido, Pai maravilhoso, nós entregamos diante de Ti este homem, esta mulher, essa pessoa que estava precisando de uma estratégia, Deus, que talvez, Senhor, a rotina tomou conta da vida dele, tomou conta da vida dela, meu Deus querido, mas esta noite é noite de adoração, mas esta noite é noite de apresentar diante de Ti, Senhor, o clamor, Senhor, é noite de apresentar diante de Ti, Senhor, a dificuldade dentro do lar, a dificuldade dentro da casa, é momento de apresentar diante de Ti, Senhor, algo que foi perdido, Senhor. Espírito de Deus, este homem, esta mulher, que está levando essa empresa no colo, que está levando esse casamento no colo, que não sabe mais o que fazer, dá uma estratégia, meu Pai, para ele, para ela. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém?